Olá pessoal, continuando o nosso estudo dirigido para a FUVEST de 2022, a segunda fase. Para quem vai fazer física, vamos estudar uma questãozinha do ano passado. Vamos estudar a questão da segunda fase, a segunda questão de física, tá bom? Bom, gente, na primeira questão, que está no vídeo anterior, a gente pôde observar que o item A e o item B eram itens fáceis de resolver. Agora, o item C era bem mais trabalhoso. Então, a FUVEST normalmente acontece isso, tá? Por que eles fazem isso? O A e o B a gente consegue alguma pontuação. O C, eles querem saber se realmente você consegue aplicar todo o conhecimento que você tem de física naquela situação que está descrita. Como é que você sabe, professor? Como que você faz isso, né? Bom, essas aplicações, elas realmente têm que vir com muito estudo, certo? Então, resolver bastante exercício de física ajuda. Eu não sou um bom aluno de física. O que eu devo fazer? Gente, pelo menos o item A e o item B, dá pra gente tirar algum ponto, tá? O item C, normalmente, como ele é mais difícil, a gente consegue tirar alguma pontuação, escrevendo algumas relações, usando as forças, as energias, alguma coisa que ele deu no exercício que a gente já usou no item A e no item B, tá? Eu posso falar porque eu fiz física lá na USP, eu sou formado em física pela USP, tá? Eu prestei o vestibular agora de 2022, tá? Eu tive um resultado muito legal. Então, eu posso falar para vocês, estudem, porque pelo menos item A e item B dá para a gente resolver. No C, dá para tirar algum pontinho, tá? Normalmente, nas provas, eles colocam uma variedade muito grande de assuntos. Então, a gente tem que saber muito legal esses assuntos. Bom, então, vamos para esse exercício, tá? Ele diz o seguinte: um modelo simplificado de uma panela de pressão consiste em um recipiente cilíndrico provido de uma tampa com borda emborrachada, que previne a saída de vapor. No centro da tampa, sobre um orifício de área A, repousa uma válvula de massa M, que pode se deslocar verticalmente sem atrito e que impede que a pressão P interna da panela ultrapasse um valor limite. A pressão atmosférica e a aceleração da gravidade no local de operação da panela são, respectivamente, P0 e G. Liste todas as forças que atuam verticalmente sobre a válvula no instante que ela está em perfeito contato com a tampa da panela. Tá, então a gente tem aqui a válvula em contato com a tampa da panela. É esse desenho aqui. Eu vou colocar todas as forças que estão agindo aqui, tá bom? Gente, em todos os exercícios de física, quando ele pedir para a gente colocar as forças que estão atuando, a gente sempre começa com a força peso. A força peso age lá no centro de massa do corpo e ela aponta para baixo. Então, eu vou colocar aqui força peso. Tudo bem? Maravilha. Esse corpo ele está apoiado sobre uma superfície. Sempre que o corpo está apoiado, tem uma força de contato entre ele e a superfície. Essa força é chamada de força normal, que ela é a força que o contato, que a superfície faz sobre o corpo, tá bom? Então, eu posso colocar aqui assim, ó, força normal. FE. Tem mais forças? Sim. Tem a pressão atmosférica sobre essa tampa, tá? Então, eu posso colocar aqui sobre essa tampa, eu vou chamar essa força de F0. É a força exercida pelo ar, que está sobre essa tampa, tá bom? Seria por conta da pressão atmosférica, tá? E aí, tem mais alguma força? Sim, a do ar de dentro aí da panela de pressão, como aqui a gente tem o ar aqui dentro, esse ar ele faz uma força de baixo para cima na tampa da panela, querendo levantar essa tampa aqui, tá bom? Eu vou chamar essa força aqui de força do vapor, FV, tá bom? Então, essa FV aqui é a força
devido ao vapor, ao gás que está lá dentro da panela de pressão. Então, o item A, ele pede para a gente listar as forças. São essas 4 forças. Então, de novo, nos exercícios de física, quando ele perguntar qual força está agindo, a gente sempre começa com a força peso, tá? Se esse corpo estiver apoiado, força normal, por conta da superfície de apoio, tá? Nesse caso, a gente tem a força exercida pelo ar, né? Que o ar ele está exercendo uma força sobre essa tampinha, e tem a força que o vapor lá de dentro, o gás lá de dentro da panela, faz de baixo para cima, empurrando essa tampinha para cima. Então, essas são as 4 forças, isso aí é o item A, tá? Beleza, então vamos para o item B agora. O item B ele diz o seguinte: deseja-se que a panela atinja uma pressão interna de operação não inferior a 2P0. Por outro lado, os materiais de que é feita a panela são capazes de suportar uma pressão interna máxima igual a 3,5 P0, além da qual a panela explode. Qual deve ser a faixa de valores da massa M da válvula para que a panela funcione segundo as especificações? Então, ele deu determinadas especificações aí para a panela funcionar, tá bom? Então, vamos usar aí as forças que estão agindo na panela, tá? Só que o que acontece aqui? Quando ele fala aqui, ó, deseja que a panela atinja a pressão interna não inferior a 2P0 e que o máximo de pressão é 3,5 P0. Então, quando o vapor está fazendo uma força sobre essa tampinha da panela, o que vai acontecer? Então, a gente vai ter lá a tampinha da panela, né? Que o desenho está assim, ó. A gente tem a tampinha da panela. Quando a força está sendo exercida pelo vapor, ela vai perder o contato com a superfície. Então, a força normal já não vai mais existir. Então, eu vou ter o peso aqui, eu tenho a força aqui por causa do ar atmosférico, tá? Então, eu tenho esse F0 por conta da pressão atmosférica, então, e tem aqui a força devido ao vapor, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte: força mais a força O mais o P igual à força do vapor, tudo bem? Então, isso aí é a menor força que vai ser aplicada sobre essa tampinha. O F0, como que a gente calcula? Lembrando que pressão atmosférica é força sobre área. Como eu tenho a pressão que é P0 e a área ele falou que é A, que está aqui no enunciado, então esse F0 ele vai ser a pressão vezes a área. O peso, M vezes G, tá? E aí, a força do vapor, a mínima aqui, ó, é 2P0. 2P0 vezes A, certo? Por que 2P0 vezes A? Porque a pressão é força sobre área. Então, vai ficar mg igual a 2P0 vezes A menos P0 vezes A, ou seja, a massa vai ser P0 vezes A sobre G. Tá, eu calculei a massa quando a minha pressão for de 2P0. Só que tem um problema. A minha pressão maior, 3,5. Então, tem que fazer com a maior pressão também, tá? Então, F0 mais P igual a força de vapor aí. Então, P0 vezes A mais M vezes G igual a, aqui vai ser 3,5 P0 vezes A. Então, M vezes G vai ser 3,5 P0 vezes A menos P0 vezes A. Então, a massa aqui vai dar 2,5 P0 vezes A sobre G. Então, essa aqui é a maior massa. Então, a massa vai ficar nesse intervalo. Ela tem que ter o mínimo valor de P0A vezes A sobre G
e o máximo de 2,5 P0 vezes A sobre G. Beleza? Então, tá resolvido aí o item B, tá? A gente pode ver que nessa questão o item B já é mais difícil. Por quê? Porque a força normal aí, conforme a gente está fazendo a força na tampinha, essa tampinha vai descolar, então não vai ter mais normal. Isso é conceito aí de aplicações de leis de Newton, tá bom? Então, é uma coisa que tem a ver mais com a prática. Então, vamos para o item C. O item C diz o seguinte: suponha que a panela vedada esteja sobre a chama do fogão e que seu interior esteja completamente ocupado por uma mistura de ar com vapor de água, totalizando N mols de gás que pode ser considerado ideal. Nesse momento, a pressão interna é P1 e a energia cinética média das moléculas no gás é E1. Ao longo de mais algum tempo, a panela ainda perfeitamente vedada, a chama do fogão transfere energia para o gás e eleva a energia cinética das moléculas para um valor E2, que é 10% maior que E1. Determine a razão entre P2, da pressão interna nesse instante final, e seu inicial. Beleza. O que a gente tem que lembrar? Sempre que a gente tem gás, a gente tem que relembrar a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Por você, nunca ralei tanto. Certo? Na situação inicial, eu tenho aí P1 vezes V igual a nRT1. Beleza? Tá, o que eu vou fazer então? Isolar aqui o P1. Então, o P1 vai ficar nRT1 sobre V. Então, essa é a pressão 1, relacionando o número de mols, que é o N, a constante dos gases, temperatura e o volume. Na situação 2, eu vou ter P2 vezes V igual a nRT2. Só que o que acontece? A pressão 2, ela é 10% maior que a pressão 1, mas vamos isolar ela aqui. Então, vai ficar nRT2 sobre V. E aí eu vou usar a informação que ele me deu no exercício. No enunciado, ele falou que a energia 2 é 10% maior que a energia 1. Lembrando que a energia que a gente calcula é 3 meios de nRT. Então, se a gente fizer a energia 1, isso vai dar 3 meios de nRT1. E a energia 2 vai ficar 3 meios de nRT2. Como a energia 2 é 10% maior que a energia 1, então a energia 2 vai ficar 1,1 da energia 1. Então, no lugar da energia 2, eu vou escrever 3 meios de nRT2, no lugar da energia 1, 1,1, 3 meios de nRT1. Simplifico N com N, R com R, 3 meios com 3 meios, vai dar que o T2 é 1,1 vezes o T1. Beleza, para que eu vou usar isso? Agora sim, eu vou fazer a relação entre P2 e P1. Tá? Eu vou dividir o P2 pelo P1. Apagar aqui. Então, vou fazer P2 sobre P1. P2 sobre P1. E isso vai ficar, no lugar do P2, nRT2 sobre V. No lugar do T1, nRT1 sobre V. Simplifico N com N, R com R, V com V. Vai sobrar T2 sobre T1. Então, P2 sobre P1. Então, P2 sobre P1, no lugar do T2, eu vou pôr 1,1 T1 sobre T1, aí sim eu vou simplificar. Aí eu vou simplificar, vou chegar que o P2 é 1,1 vezes o P1. Então, termodinâmica aí, beleza? É exercício que aparece, tá bom? Termodinâmica também é tema recorrente na segunda fase. Tá resolvido aí? Então, apareceu aí aplicações de leis de Newton, apareceu termodinâmica, apareceu pressão de gás, tá?
Então apareceu tudo isso, equação de Clapeyron, tá bom? Transformações gasosas, energia de um gás, energia interna de um gás. Então apareceu tudo isso. Tá resolvido aí a questão, tá? A gente viu que essa questão já é uma questão mais conceitual, ele exigia mais coisas da gente, tá? Então, pode acontecer isso na minha prova? Pode aparecer uma questão assim? Claro que pode, né? Mas, assim, item A e item B, mais tranquilo, item C, mais trabalhoso, beleza? Gente, não esquece de pegar a listinha, tá? Para vocês resolverem, é importante e ajuda bastante, tá? Espero que vocês tenham gostado e se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e fiquem atentos aí para as próximas resoluções, tá bom? Obrigado e até a próxima.